relação à Consulpan, a gente tem que entender que essa matéria vai estudar como as palavras se originaram em torno de, tem mais de 500 anos a nossa língua. Então, uma palavra que foi dita há 500 anos, ela passou por muitos processos de transformação. Para você ver, um dos verbos mais antigos que se tem notícia é o verbo estar, que na sua primeira forma de se escrever era dessa forma, estar, que se chama a raiz do verbo. E hoje ela se formou o quê? Estar. Você conhece a palavra estar desta maneira, mas antes já foi assim. Quando se fala em processo de formação de palavras, a banca vai pedir que você reconheça uma palavra e entenda os processos que levaram essa palavra a chegar ao ponto que se está hoje. Isso pode parecer um pouco complicado, que nem todas as palavras possuem uma idade certa. Tipo, tem palavras de 100, 200, tem palavras de até 400, 500 anos. Então, entender quais foram os processos que levaram essa palavra a chegar até o que se tem hoje é um pouco complicado. Vocês concordam comigo? É um tantinho complicado. Mas vamos pegar uma palavra que está no material de vocês, que é um conceito básico, que se chama radical ou palavra primitiva. Deixa eu ver aqui, para eu não fugir aqui do material. Então, eu tenho uma palavra, por exemplo, certo. A palavra certo, que a gente conhece, é um adjetivo comum nos dias de hoje, e a partir dessa palavra eu posso gerar certeza, posso colocar incerto e posso colocar incerteza. Que elemento dessas palavras, dessa palavra certo, que é a mais antiga, a primitiva, se conservou na derivação dessas outras? Qual foi a parte que não se modificou? Certo. Essa parte que fica nas derivadas, nas palavras que surgiram após ela, nós chamamos de radical. O radical é o gene que permanece nas palavras que se formam a partir dela. Portanto, incerto, eu tenho uma palavra que é chamada de primitiva, que a parte que não se modifica é o radical, que é até o T. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E certeza vem de certo, incerto vem de certo, incerteza vem de certo. Essas palavras derivam de... Ó, o material vem de certo. Deixa eu pedir só mais alguns materiais aqui. Tá dando eco essa caixa, não tá? Tá um pouco ruim, tá? Oi. Eu sou uma pessoa rouca. Tá melhor? Não viu diferença, né? Então, me diz aí, qual é a próxima palavra depois de certo? Corpo, vamos lá. Posso falar corpo, posso fazer corporal, corpazil, corporal, incorporar e por aí vai. Nós temos a palavra mais antiga, que a gente vai chamar de palavra primitiva, que é corpo, e o radical que permanece nas palavras que se derivam dela. Qual é o radical da palavra corporal? Corp, até o P, que é aquela palavra que permaneceu invariável nas suas formações. É isso que a gente vai estudar, uma palavra primitiva e as suas derivadas. O radical, em algumas palavras, por sofrer tantos processos, modifica. Por exemplo, viver é um verbo cujo radical é até o V.
Perceba que viver eu posso fazer vivência e localizar que o radical é até o ver. Só que esse radical, em algumas palavras, se modifica. A gente chama isso de alomorfia. Precisa decorar? Não. É só saber que o radical da palavra às vezes sofre modificação. Vital. O que quer dizer vital? É uma coisa que é essencial à vida, não é? Vital, o radical é até o T. Nós temos aqui o radical que sofreu alteração. Primeiro conceito, trabalhamos o que é radical, o que é palavra primitiva. Agora a gente vai entender como são os processos de derivação. Geralmente não modifica, tá? Mas às vezes sim, ele pode modificar, sofre alomorfia, é o nome. Bote assim o que é a definição de radical. Parte de uma palavra que se identifica nas outras. Geralmente não se modifica. Seria tão bom se a língua coubesse numa régua, né? Fosse tudo certinho, igual a regra. Matemática mas português, meu filho, é um pouco complicado. Quando uma palavra é responsável por gerar outra, ela pode crescer para frente ou para trás. Se eu pegar a palavra, por exemplo, incerto, você nota, obrigado, Vitória, você nota que incerto vem de quê? Certo. O que é que você está fazendo? Você está fazendo um movimento de resgate, você está procurando de onde ela veio. E é isso que você deve fazer. Na banca com o Supan, quando vier a pergunta para você, você identifica. Qual o processo de palavra que passou a palavra incerta? Primeira coisa, tenta verificar de que é que ela veio. Tenta reduzir ela a pó, menor. Incerto, certo. Portanto, essa palavra foi acrescido um elemento antes, cujo sentido houve a mudança. Certo é uma coisa positiva e incerto quer dizer o quê? Negativo. Não é uma negação? Quando se coloca antes, nós dizemos que foi prefixal. Pré de antes. Se você quiser pegar o caderno, tá, gente? Os exemplos estão aí, a gente anota e fica mais fácil para você visualizar. Anota a palavra incerto. Coloquei um termo antes, pré de prefixo. Me diz, qual foi o processo que a palavra incerto passou? Vai, derivação prefixal. Fala para mim. Prefixal. Especificamente a Consupan, ela adora perguntar a questão de sentido. Quando se pôs o prefixo na palavra certo, deu qual sentido? O contrário, o antônimo, o oposto. Não é verdade? Já é. O sol sair e você está chegando atrasado. Olha o material, Flor. Né? O professor teve que faltar. Precisou, na verdade. Então, prefixal, eu vou colocar assim, ó, antônimos. Ele deu uma ideia antônimo. Geralmente é isso que acontece. Tá certo? Se eu pegar a palavra certo e fazer certeza, você nota que aconteceu com essa palavra o quê? Certo gerou certeza. A palavra cresceu para trás ou para frente? Para frente. Eu coloquei a palavra exa, que a gente vai chamar de sufixo. O sufixo é colocado à frente da palavra e o prefixo antes. Não. Prefixo antes, sufixo depois. Eu disse, o contrário foi? Tá, prefixo antes, sufixo depois. É isso. Professor, e o sufixo é responsável por o quê? Mudar classe gramatical. Sempre que se coloca um sufixo à palavra, eu mudo de classe. Certo é um adjetivo, certeza é um substantivo.
O sufixo muda a classe, o prefixo muda o sentido. Deu para entender mais ou menos? Vamos mais uma. Por exemplo, a palavra anormalidade. Antes de pensar, anote. Note essa palavra, anormalidade. Tenta resgatar. Qual é a menor palavra dela? Normal. Eu vou grifar aqui que é o meu radical. Normal. É o meu radical. A esse radical foi colocado simultaneamente o quê? O prefixo, que mudou o quê? O sentido, porque normal e anormal são sentidos opostos. Qual é a função de se colocar o sufixo? Mudar a classe. Normal é adjetivo, normalidade é um substantivo. Posso dizer que nessa palavra anormalidade, ela passou por um processo de prefixação e sufixação ao mesmo tempo? É isso. A palavra anormalidade passou por um processo de prefixação e sufixação. Quero que vocês comparem essa com essa próxima, que parece a mesma coisa, mas não é. A palavra anoitecer. Você consegue rapidinho identificar o radical dela. Quem é o radical? Não, noite. A palavra primitiva, radical não. A palavra primitiva é noite. Então, o radical é até o T. Colocar o R de radical. O A é o meu prefixo e esse vai ser o quê? Sufixo. A palavra primitiva é noite, com o E. O radical é aquela parte que permanece inalterado quando deriva. Então, o E cai fora quando vai gerar outras e fica somente o radical. Então, o radical é até o T. O ECer é o meu sufixo. O A é o prefixo. Aparentemente, essa palavra anoitecer e anormalidade passaram pelo mesmo processo de formação. Você concorda? Eu disse aparentemente, porque não foi. Professor, e qual é a diferença delas se ambas têm prefixo e sufixo? Vamos fazer um joguinho. Lê para mim sem o prefixo, lê essa palavra. Lê sem o sufixo. Essa palavra existe sem um ou sem outro? Isso que quer dizer prefixação e sufixação. Tenta tirar o prefixo de anoitecer. Fala. Existe essa palavra? Não. Tenta tirar o ecer. Aí tu deixa só o e, tá? Fica como? À noite. Eita, cheiro bom de café, menino. À noite, tudo junto, não existe. Quando não dá para tirar nenhum nem outro, nós vamos chamar isso de parassíntese. A parassíntese é um processo que tem prefixo e sufixo e eu não consigo tirar nenhum nem outro. Eu vou colocar mais exemplos para facilitar. Veja essa palavra imoralidade e veja essa palavra desalmado. Uma foi por parassíntese e outra prefixação e sufixação. Tenta ver aí, eu quero a parassíntese. Qual delas duas é uma parassintética? Um ou dois? Por quê?
Quem é o prefixo da segunda? Des. Tira o des. Almado não existe. Quem é o prefixo da primeira? I. Tira o i. Moralidade existe. Então, 2 é para síntese, que tem pré e sufixo. E aqui tem prefixo e sufixo, mas eu posso tirar um ou outro e existe. Vamos fazer um joguinho oral para a gente brincar? Almado não. Eu nunca ouvi. Você já falou essa palavra? Ele é almado, amado falar. Sim, é possível, mas mesmo assim será para a síntese. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Tira um, deu certo. Tirou o outro, não deu, é para a síntese. Para ser prefixal e sufixal, tem que ser os dois retirados e fazer sentido. Almado. Então tenta desalma. Isso é um dicionário informal? É o Volpe? É o que você está olhando? No Google? Tem que ser no dicionário, viu, linda? É porque o Google escreve mussarela com SS. Vai conferindo, eu vou continuando aqui, tá? Pensa comigo, vai, escreve uma palavra aí pro tio, vai. Engordar. Engordar. Paranaense. Você diria que é o quê? Qual foi o processo de engordar? Identifica para mim a palavra primitiva. Gordo. A palavra primitiva é gordo, radical é gord, até o D. Tem prefixo? Tem, qual é o prefixo? Em. Tira o prefixo. Vou guardar o porco? Não dá certo não. O pessoal do sul que fala isso, assim, tem na linguagem informal, mas padrão, dicionário, isso não existe, tá bom? Então nós temos em engordar uma para a síntese. Pessoal, tá dando para pegar o conceito direitinho? Daqui a pouco a gente faz questões sobre isso. Vou passar para a próxima, que a gente chama de derivação regressiva. Isso está no material de vocês, mas eu quero que vocês copiem porque é um processo de aprendizado. Isso facilita muito o aprendizado quando a gente escreve. Coloca aí derivação regressiva. Regressiva, tá na ordem aí? Tá. Letra D, derivação regressiva. Professor, imoralidade. O I é prefixo, o radical é até o L ou Até o L. Até o L. Por que dos 8? Ele não ficou até o L? É porque a normal termina com consoante. Ah, não termina com vogal. Exatamente, exatamente. Também, é. Uhum. Derivação regressiva. O nome já te ajuda, né? É uma formação que diminui. Quando você vê, por exemplo, que imoralidade veio de moral, ela cresceu. A derivada não é sempre maior do que a primitiva? Na derivação regressiva, nós vamos ver uma derivada que é menor do que a original. Professor, isso é possível? Pois é. Nós temos um caso aqui que se chama derivação regressiva. E você tem que tomar muito cuidado para você não confundir com outro processo. Aí eu vou tomar o cuidado de você vai escrever o seguinte, ó. De verbo para substantivo abstrato. É sempre assim. A derivação regressiva é sempre um verbo, que é a palavra primitiva, que vai gerar um substantivo abstrato. Vamos brincar, por exemplo, aqui com... Vou pegar um exemplo aqui.
Observe esses exemplos. Escolher, naturalmente, você sabe que é um verbo. Escolher. Num processo de construção, eu posso brincar de transformar verbos em substantivos. Nós aprendemos isso no ensino médio, que após artigos é comum que venha o quê? Um substantivo. Escolha é um substantivo que derivou do verbo o quê, gente? Escolher. Se você contar quantas letras eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra escolha derivou de escolher e ela reduziu de tamanho em vez de aumentar. Por isso que nós vamos chamá-la de derivação que, candidato aqui? Regressiva. Tem que tomar cuidado. Para ser derivação regressiva, tem que ser um substantivo abstrato. Professor, por que você está tomando esse cuidado? Eu vou te dizer porque, inclusive, a banca já cobrou isso. Qual é o processo que passou a palavra cine? O que é um cine? Cinema. Você pensa, cine é uma redução de cinema. E não é. Me diga se cine é um substantivo abstrato. É um substantivo concreto. Professor, então qual foi o processo de cine? Abreviação. Tem que tomar cuidado entre a diferença de abreviação para derivação regressiva. Derivação regressiva é sempre exercido por um substantivo que, gente? Abstrato. Vou pensar mais uma aqui. Por exemplo, moto. É abreviação ou é derivação regressiva? Óbvio, porque moto vem de motocicleta e é um substantivo que? Concreto. Deu para entender? Opa. Oh boy. Olha, isso é um pouco complicado. Pronto. Então vamos lá. Uma dica boa, não é efetiva, porque não tem realmente como. Lembre bem, geralmente a palavra primitiva é um verbo. Né? Segundo a Bíblia, Deus se fez o verbo que se tornou palavra. Estou brincando, viu? Mas geralmente a palavra primitiva é um verbo. Mas eu digo o seguinte, sempre tente reduzir para menor, exceto na regressiva, porque a menor é a escolha. Tá um pouco complicado, mas ela não vai fazer isso, tá? Que é jogo sujo, tá? Mas lembra bem, aí você pode se ancorar em bizu. Eu estou te passando um bizu. Se é um substantivo abstrato, derivado de verbo, ela é derivação regressiva. Provavelmente ela é. Tá bom? Não? Vocês vão rever essa aula aí pega mais. Vai lá, deixa eu perguntar para vocês. Tosse. Que tipo de... Aí a banca está perguntando, qual o processo de formação da palavra tosse? Tosse é tão pequenininha que quase a gente pensa que ela não derivou de nada. Vem de tossir. Qual das duas é a maior? Então, tossir é a primitiva que gerou a regressiva tosse. O problema é que não. Vamos pensar em uma para você dizer, para você responder. Por exemplo, observar. Observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensa comigo, tem 8 letras. De observar eu posso fazer observação. E aí? Ela é uma derivação regressiva ou não? Não. Observo ainda continua verbo. Eu observo, é a primeira pessoa do presente. Ele tem que deixar de ser verbo e passar a ser substantivo. Isso, é a observação. Você não vai dizer o observo, o O sendo artigo. Percebeu? Pensa comigo, a palavra caminhada vem de caminhar e é um substantivo, a caminhada.
É uma derivação regressiva? Lógico que não, porque ela cresceu. Ada é um sufixo da palavra. Calma, é assim mesmo. Eu entendo o franzir da testa de vocês, mas calma. Tenta aprender o máximo que você puder. Você está aprendendo 75%. Sempre, cara. Isso aí é absoluto. E sempre vai vir de verbo. Mas nem todo substantivo abstrato que deriva de verbo é regressivo, porque às vezes ela aumenta. Aí você tem que ver. Vamos para a última desse bloco. Derivação imprópria. Para eu te explicar a derivação imprópria, eu preciso que você conheça um pouquinho de análise morfológica. Você, se eu puser uma frase, você sabe classificar as palavras em ordem? Tipo, aqui é um substantivo, aqui é um artigo, aqui é um numeral? Vocês precisam de um tratamento intensivo, tá? Eu vou te dar o remédio, mas você tem que fazer o tratamento de, de radioterapia, porque o câncer está avançado. E a cirurgia de vocês é dia 1º de setembro, não é? É a comparação, porque depende da vida de vocês, um concurso, não é? Ai, professor Neto, a paz financeira, tudo se resolve com dinheiro no bolso. Não resolve? Não, tudo não, perdão, muita coisa. Aí Deus vai te dar saúde, vai te dar paz. Eu vou voltar para cá, né? Então eu digo o seguinte, a palavra ontem no dicionário, se você pesquisar, é um advérbio de tempo. Não é um advérbio de tempo? Vamos dizer que sim, é um advérbio de tempo. Agora é um advérbio de tempo? É. Antes é um advérbio de tempo? É. Ontem fui à sua casa, advérbio de tempo. Agora estou sozinho, advérbio de tempo. Só que o Peninha, quando cantou a música sozinho, ele cantou olhando o antes, o agora e o depois. Lembra dessa música? Porque você me deixa. As palavras que vêm depois de artigo se tornam substantivo. Então você veja, ó, o ontem, o agora, o antes. Essas palavras aqui são substantivos. Ei, boy, tu pode pedir 2 materiais para você que acabou, por favor? Aqui são substantivos. Mas antes eles eram o quê? Advérbios. Professor, então o que é uma derivação imprópria? Eu vou colocar aqui, ó. Muda de classe sem mudar escrita. Uma derivação imprópria é uma palavra que muda de classe e não muda escrita. Diz para mim, cantar é o quê? Verbo. Agora sim, eu vou te corrigir, tá? Não classifique uma palavra fora de contexto. Qualquer palavra muda de classe fora de contexto. Mas assim, isoladamente, sem muito. Cantar é um verbo. Sim, arriscando. Aí eu vou escrever uma frase o seguinte, ó. O cantar dos pássaros me acalma. Esse cantar continua verbo? Ele se tornou o que aqui? Por conta do O, ele substantivou. Isso vai ser um substantivo. Qual é o tipo de processo que ela passou? Derivação imprópria. Traduz. O que é uma derivação imprópria? Vamos mais uma. Menor. Essa palavra é muito utilizada dentro da lei. Menor. Se você consultar no dicionário, está aí adjetivo. Criança menor. A mesa é menor. É um adjetivo. Só que na lei é muito utilizada menor como menor de idade, que não é mais usado, é só menor, ele é menor. Esse menor aí, eu acho que ele passou por uma substantivação. Eu acho que ele passou por uma derivação imprópria. Quando eu digo o seguinte, ó, o menor
foi absolvido de todas as acusações. Menor, que antes era adjetivo, nessa frase está como o quê? Como substantivo. Quem causa isso? É acusativo? Só ele? Não, um pronome pode causar este menor, aquele menor, pode ser um numeral, dois menores. Qualquer determinante. Próxima aula a gente vai falar sobre esses determinantes, que é morfologia. É isso, foca nesse bizu, ok? Agora você vai pegar o seu caderno, depois que você anotou isso aqui, e vai anotar um ditado para mim. Esse ditado... Ei, gigante, então pega o material, por favor. Esse ditado constará de 7 palavras e vocês vão me dizer o processo que elas passaram. Não, só você mesmo, viu? Aterramento, florista, infelicidade, o mergulho, desumano, o Vitor chegou, o gostoso chegou. Você sabe, agora é diferente. Você sabe, é diferente agora. Podemos, gente? Aterramento. Qual é a palavra primitiva? Sempre procuro pela primitiva. Terra. Terra é aqui. Eu tenho o a, que é o prefixo, e mento é o amento. E o amento, que é o meu sufixo. Tenta tirar o a. Terramento não existe. A terra tudo junto também não. Como é que eu chamo isso aqui? Parassíntese. Florista, qual é a palavra primitiva? Flor. Eu tenho um sufixo, né? Aqui, sufixo. Eu só tomo cuidado em colocar, quando eu coloco o prefixo e o sufixo, colocar o que é que ele transmite para a frase. Quando eu digo flor, é uma planta, né? Florista eu transformo em uma profissão. Concorda comigo? Eu vou colocar assim, sufixo formador de profissão. Eu acho que dá para interpretar isso lá na hora, né? De profissão, porque às vezes a Consulpam pede isso. O sufixo da palavra florista determina agente da ação. Pedreiro vem de pedra, o sufixo eiro, formador de quê? De profissão, de agente, daquele que faz. Infelicidade vem de quê? Feliz. Eu tenho o prefixo e o sufixo idade. Você notou que a palavra feliz, ela teve uma alomorfia, que feliz é com Z, não é? Veja como ela se forma, ó. Infeliz, o Z, por questões fonéticas, se transformam em C. Mas esse C é o Z da palavra original, é porque ela sofreu alteração. Infelicidade. Se eu tirar o prefixo, fica como? Felicidade. E se eu tirar o sufixo? Infeliz. Existe. Portanto, ela é o que aqui? Prefixal e sufixal. Se ele perguntasse infelicidade, o radical, eu teria que colocar
Até o C. Que ela termina em consoante. Foi, boy? Conseguindo ver, não? Aqui, ó, senta aqui, velho. Tira os capacetes, põe ali. Eu achei que só deveria considerar o V, ó. É porque tu fez com C no final, não foi? Infeliz, né? Eu entendo. O mergulho. Mergulho é um substantivo abstrato, não é? Ele vem de quê? O mergulho, mergulhar. As duas o quê? Ou? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Por que que não é derivação imprópria? Eu vou te responder com a regra que você anotou. Lê para mim aqui na derivação imprópria. Muda de classe sem mudar o quê? Mergulhar, mergulho. Mudou a escrita. É uma observação válida, por isso que eu fiz o ditado. Eu também confundia, tá? Aí eu fiz isso para eu não errar mais. Para ser derivação imprópria, não pode ter alteração na escrita, é só mudança de classe. Por exemplo, quando a gente falou indígena, indígena é um adjetivo. Se você procurar no dicionário, é adjetivo. O indígena acabou de chegar, substantivo. É derivação imprópria. Muda de classe sem mudar a escrita. Então, o mergulho vem de mergulhar, ela ficou menor, é derivação que é aqui? Regressiva. Não, mas olha o O, eu pus o O, olha o artigo, olha o contexto, por isso que eu coloquei o O aqui antes. Pode ser sim um verbo, eu mergulho bem, aí seria um verbo. Se eu tirasse esse O e pusesse um eu, aí seria um verbo. Tudo é contexto. Você me pergunta, professor, cantar é verbo? Me dá um contexto. Coloque aí uma frase. Mas ele vai dar assim. Vai. Não, ele vai botar só a palavra mergulho, mas ela vai dizer, na linha X, a palavra tal, aí você tem que voltar ao texto. Aí se puser só mergulho e não botasse o contexto, eu diria, não sei. Não tem como saber. Exatamente. Por isso que o contexto está aí. Desumano vem de quê? De humano é uma simples derivação que? Prefixal. O gostoso chegou. Olha o contexto que eu te dei. O gostoso chegou. Gostoso é adjetivo, mas nessa frase está se comportando como? Derivação que é aqui? Imprópria. Pode falar, filho. Sim. Bom, vamos lá. Gostoso vem de gostar, tá? Isso é inegável. Mas gostoso por si só é um adjetivo que agora passou por um processo de transformação. É derivação imprópria? É. E também é derivação sufixal. Não tem como desvendar disso. É uma derivação sufixal porque vem de gostar. Gostar, gostoso. Inegavelmente sim. Mas eu posso pensar também, ó, o gosto. O gosto vem de quê? Olha o artigo. Eu tenho uma derivação que é aqui? Regressiva. Que ela diminuiu. Gostar, o gosto. Gente, só tenha calma. Vamos com calma, que vai dar certo. Ninguém aprende tudo de uma vez. Você vai rever e vai ficar algumas coisas que eu estou explicando devagar, com calma, parcimônia, e vai melhorar. Quando for derivação de verbo, vai ter que vir sempre com o complemento para saber se ela vai ser imprópria ou não. Tem que ter o contexto. Porque senão ela pode ser só uma derivação Normal, normal. não tem como se desvencilhar de um contexto, tá bom? Pessoal, até agora a gente falou sobre os processos de derivação. Processos de derivação é quando
Olha aqui, ó, continua aqui, eu estou na luz, ó. Quando uma palavra, olha aqui, é uma soma matemática. Derivação é sempre um que se torna, é um que se torna outro. Um se tornou outro. A gente vai falar agora aqui sobre o processo de composição. Composição é a mesma coisa que composta. Não anota agora não, deixa um tempinho para anotar, fixa aqui. O que é que você entende por palavra composta? São duas. Enquanto na derivação flor gerou uma outra que é ista por si só não faz sentido, concorda? Ela não é uma palavra. Na derivação, eu vou ter uma mais uma que vai se tornar uma. São duas que se formam uma única unidade. Deixa eu te dar um exemplo. Isso, perfeito. Vamos colocar o exemplo que você falou? Guarda-roupa. Guarda-roupa, nós dizemos que é uma palavra composta porque ela não deriva de nenhuma outra. Ai, guarda-roupa vem de quê? De guarda... Não, meu filho, não vem de nada. São duas que se tornaram o quê? Uma. Eu tenho o verbo guardar mais o substantivo roupa e os dois representam uma única unidade. Pergunto, quando eu juntei guarda mais roupa, houve a redução de alguma letra? Quando eu junto duas palavras e não se reduz letras, não se reduzem letras, a gente chama isso de justaposição. Justaposição é quando eu junto tudo e não se perde. 18 é 10 mais o quê? Perdeu-se alguns dos elementos. Nós chamamos de quê? Aí a banca vai perguntar, dizer que isso aqui é uma derivação sufixal. Aí a cabeça do menino doida. Eu peguei a palavra 10 e botei 8 na frente. Aí é sufixal? Não, filho. Sufixo não tem autonomia vocabulária. A palavra 8 sozinha faz sentido. Tira cadê? Deixa eu pegar outra aqui. Tira a terra, fica mento. Mento não faz sentido sozinho. Mesma coisa que o ar sozinho também não faz sentido. Ok? Aí se eu coloco, por exemplo, pernalta. Aquelas aves... Você sabe que eu tenho 1,32 de perna. Minha perna mede 1,32, que a perna termina aqui. Eu estou em 95, 1,32 de perna. Não, eu sou quase que uma ave pernalta. Perna. Eu espero que seja tudo inteiro aqui, não tenha caído nada, né? Pernalta. Quando eu juntei perna mais alta, caiu alguma coisa? Caiu um dos as, ficou só um. Nós chamamos isso de aglutinação. Aglutinação é quando eu junto dois e se perde um dos elementos. Ok? Aquele famoso, aguardente, cana. Aguardente perde alguma coisa? Perde um do A. A gente chama de aglutinação. Essas palavras aqui são palavras recentes. Tem mais ou menos 100 a 200 anos. É recente. Se eu pegar uma palavra que tem mais de 400 anos, data-se dos impérios lá do Egito, que é a palavra vinagre. Vinagre é uma palavra formada por duas, vinho, agre. Agre de azedo. Só que quando você, candidato, olha para a palavra vinagre, não consegue enxergar duas palavras aqui, porque essa é uma palavra antiga. Se eu as separo, elas não fazem sentido sozinha. Mas a palavra vinagre, ela é o quê? A aglutinação. Professor, então eu tenho que saber um pouco, decorar umas palavras.
porque você teria que estudar a etimologia das palavras para decorar esse trem todo aqui. Então, não. A gente tem que decorar algumas, por exemplo. A palavra você é uma aglutinação. Você. Sim, você era vossa mercê, juntou para vós mercê, já se aglutinou, vós mercê, virou você, tem gente que escreve C, tem gente só C, daqui a pouco ele some. Tipo, você vai lá em casa? Vou. Aí daqui a pouco a gente está se comunicando como? E a gente se comunica. Né? Tem que tomar cuidado. Mas você, por exemplo, comigo é uma aglutinação. Com mais mim. Você não diz, ei, vamos com mim. Não, você diz comigo. Nós temos uma aglutinação. Outra, embora. Embora. Em boa hora. E ninguém sabia disso. Embora, em boa hora. Vamos embora, aí eu digo em boa hora. Uhum. Mas não tem sentido. É porque, como eu estou falando, é uma expressão antiga. Ela vai perdendo sentido no decorrer do tempo. Na época em que foi idealizada, tinha. Mas hoje se perdeu. Destarte. Você já ouviu falar nessa palavra, que é muito utilizada em redação? Destarte. É um advérbio, não é uma conjunção. Destarte quer dizer desta arte. E por aí vai. Destarte quer dizer também, significa a mesma coisa que também, assim, desta maneira. Aí as pessoas querem ser chique em uma redação e botam destarte. Tem outro sim, que eu tenho um pavor disso. É também aglutina. É formal demais. Aí o menino começa com outro sim, termina com né, uma redação. Ou seja, aí você tem um desnível linguístico muito grande. Porque ele não mantém a formalidade no texto. Ele tem aluno que começa com odiernamente e termina com nós. Com nós. Você usa odiernamente. Eu tenho que ver o nível vocabular. Se eu vi odier, quer dizer atualmente. Para que odierno? Bota atualmente, hoje ou nada. No momento atual. Para que enfeitar? Aluno que enfeita... Que bom, não vai ter redação para vocês, né? Vai? Era cortar o meio.